Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, pastor Eliseu Rodrigues, expressar minha gratidão pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que mais uma vez me permite ser um canal de bênção e ministração da palavra para o povo que Deus lhe tem confiado. A toda a equipe da Umadesp, na pessoa do pastor Adilson, meu muito obrigado. E você que está acompanhando as aulas, está assistindo e com certeza aprendendo muito. Nesse período, nessa nova aula, nós iremos falar sobre o Espírito Santo e a Trindade, ok? Algumas pessoas questionam muito isso, porém, alguns questionam sem buscar o conhecimento, apenas com seus questionamentos fecham a sua mente e se limitam à sua limitada compreensão. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o seu conceito está meridianamente claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Não são três deuses, mas um só Deus, da mesma substância, em três pessoas distintas. Repetindo, não são três deuses, mas um só Deus, da mesma substância, em três pessoas distintas. Queridos, eu quero começar essa aula com pontos negativos para nós pregadores, nós pastores, nós crentes. Nós tentamos explicar a Trindade, né? Uma vez um camarada entrou na live minha. A Trindade é uma farsa. E eu deixei passar. A Trindade é uma mentira. Ele começou a me estressar. Irmão, eu chamei ele pessoalmente. Chamei no vídeo assim. Atende aí, ô filho da mãe. Fala que a Trindade é uma farsa. Não é que ele atendeu? E aí, meu irmão, ele falou assim para mim: você vai comparar, agora você vai falar que é um ovo, igual o ovo, a casca, a clara e a gema. Não, irmão, a gente não precisa dessas coisas. Onde a Bíblia se cala, a gente não pode ter voz nem ouvido. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então, assim como essas interpretações errôneas de tentar explicar a Trindade confunde as pessoas, desprezar a verdade que a Bíblia apresenta sobre a divindade das três pessoas pode confundi-las ainda mais. Se ele é Deus, ele não pode ser explicado. Tente entender a divindade de três pessoas, tente entender a Trindade e perca a cabeça. Negue e perca a sua alma. Há erros em relação ao nosso Deus. Se eu te perguntasse qual o nome do seu Deus, o que você me responderia? Quando eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos, me fizeram essa pergunta na escola. Quem é o seu Deus? Eu disse: meu Deus é Deus. E qual é o nome do seu Deus? Deus. E quem é Deus? O meu Deus. Ok. Só que se alguém te perguntar quem é o seu Deus, qual o nome do seu Deus, a sua resposta deveria ser e deve ser a partir de agora: o meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que o nosso Deus é chamado nas páginas da Bíblia Sagrada. Qual é o nome do seu Deus? Pai, Filho, Espírito Santo. Perceba como a gente erra. Um outro erro que a gente comete em relação à Trindade é a ênfase. Como assim? Igrejas que gostam muito de pregar prosperidade isolam textos do Antigo Testamento e diz: o Pai vai dar, o Pai vai te abençoar, o Pai vai fazer. O Pai faz, o Pai dá, o Pai abençoa, mas toda a mensagem é o Pai, é o Pai, é o Pai. Cadê o Filho? Cadê o Espírito? Que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Então, enfatizam demais a obra do Pai na prosperidade. Outras igrejas enfatizam a obra do Filho evangelisticamente. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus veio como homem, certo? Jesus, o Cristo Jesus. Só limitar Jesus é um nome comum.
Jesus teve muitos. Agora Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, é o nosso Cristo. Porém, a gente só limitar a nossa mensagem ou o nosso louvor anulando a pessoa do Espírito, a pessoa do Pai e Jesus, a gente pula do cristocentrismo para o cristonomismo. É um erro. É uma ênfase em um só nome, em uma só ação, em uma só pessoa. A substância é uma, mas as pessoas é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Outras falam do Espírito Santo, e aqui é nós pentecostais, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito está aqui, o Espírito está ali, o Espírito está em mim, o Espírito está falando, vem Espírito, e a gente ora só em nome do Espírito, a gente canta ao Espírito. Não, irmão, o nome do meu Deus. Você vai postar esse título, você vai postar o nome do seu Deus e vai marcar uma despe. O nome do meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome do nosso Deus. A gente não pode ficar enfatizando. Esses dias eu vi um CD assim, músicas do Espírito Santo. Então só canções orando ao Espírito, pedindo ao Espírito, pedindo. É um erro crasso. A gente precisa vigiar. Um segundo erro é que nós temos a tendência de numerar as pessoas da divindade. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai completar aí na sua casa. Qual o nome do seu Deus? Aí alguns vão fazer assim: Pai, Filho, Espírito Santo. Então tu colocou o Espírito Santo como terceiro. Nós, pregadores, teólogos, pastores, temos a mania de numerar. Um exemplo, eu mesmo já falei isso. Hoje eu quero pregar sobre a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que 3 são 1. 1 João, capítulo de número 5, versículo 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí vem, estes 3 são 1. Não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu quero falar que a terceira pessoa da Trindade vai te encher, a segunda pessoa da Trindade morreu por você, a primeira pessoa... Não, para. A gente cai na heresia do macedonianismo. Um líder de uma igreja macedônia, né? O líder de uma igreja chamada Macedônio, ele dizia que Jesus era eternamente submisso ao Pai, e quando ele foi tentar falar do Espírito Santo, ele evitava colocar o Espírito Santo no mesmo nível de Cristo. Então ele coloca a pessoa do Espírito como terceiro. Em primeiro lugar nós temos o Pai, em segundo lugar nós temos o Filho, em terceiro lugar nós temos o Espírito. Não, está tudo errado. É por isso que quando você lê a expressão Filho de Deus na Bíblia, o F está em caixa alta. É por isso que a Bíblia chama Jesus de um filho unigênito, mais do que primogênito. Primogênito, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos pelo poder do seu próprio Espírito. Unigênito é que não tem ninguém como ele. Então, como é que alguém pode dizer que olha para Jesus e é igualzinho a Jesus? Não é, ele é unigênito, não tem ninguém como ele. Ele não é criado, ele é eternamente gerado, é uma continuação da divindade. Eu vou provar como você e eu, nossos pastores, eu como pastor, já pratiquei esse erro de numerar a divindade de 3 pessoas. Esse ato de numerar a divindade de 3 pessoas é uma heresia chamada, olha que nome, pneumatoquianismo. Pneuma vem do Espírito, é ser inimigo do Espírito. Quando você diz o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, quando você diz que o Espírito fica por último, primeiro é o Pai, segundo é o Filho, você se torna inimigo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A gente sempre fala Pai, Filho e Espírito. Mas quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala Espírito, o Filho e o Pai. Paulo inverte a ordem e a gente não percebe. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Como é que tu escuta a bênção apostólica? Como é que tu dá a bênção apostólica, pastor? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito. Aqui está invertido. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Primeiro, aos 1 Coríntios, Paulo coloca o Espírito primeiro. 2 Coríntios 13, Paulo põe o Filho primeiro. Essa bagunça santa é para bagunçar a tua mente e te dizer, para de numerar, para de falar que o Espírito é terceiro, para de colocar essa regrinha, 3 pessoas, uma essência, em nome de um, a glória é para os 3, mas qual é o nome de um, ou desse Deus uno? Pai, Filho e Espírito. Pastor, eu não consigo entender, tente entender, perca a cabeça, negue, perca a sua alma, mas vamos na simplicidade bíblica. Filipenses capítulo 3, se tratando de adoração. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito ou adoramos em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Deus, Espírito, Jesus Cristo. Aí tu vai dizer que Jesus é a terceira pessoa da Trindade agora? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí aqui a gente tem o que todo mundo generaliza. A presciência do Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então você percebe que a Bíblia coloca Pai, Espírito, Filho, Espírito, Pai, Filho, Filho, Espírito, Pai, porque eles não podem ser numerados. Não há subordinacionismo na eternidade. Houve o período da humilhação de Cristo. O meu Pai faz e eu faço. O que o meu Pai mandar fazer, eu faço. A humilhação de Cristo para nos resgatar. Encarnação, morte. Mas em João 17, antes dele ir para a cruz, ele diz assim, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não há um maior, nem outro menor. Há plena igualdade entre os 3. O Espírito está na mesma ordem que o Pai. Há plena igualdade na divindade entre Pai, Filho e Espírito. Não é Pai, Filho e Espírito, é Pai, Filho e Espírito. Não há hierarquia. Os 3 juntos são dignos de louvor, honra e glória. A divindade de 3 pessoas tem a essência espiritual. O Espírito, que faz parte da divindade de 3 pessoas, é Deus. Por que ele é Deus? Ele tem nomes divinos. Ele é chamado de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está tendo uma visão dos serafins cantando e enaltecendo a santidade de Deus. Aí você diz, Deus é santo, e quem está ali é Deus que é santo, 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 santo. A santidade de Deus é elevada a 3. O único atributo de Deus é elevado a 3 na Bíblia. Quando você conclui a leitura em Isaías capítulo 6, e você é um bom estudioso da palavra e lembra do Novo Testamento, que interpreta o Antigo, você lembra de João capítulo 12. João está narrando a história de pessoas que começaram a desprezar, continuavam a desprezar o Cristo que começaram a desprezar. Ele cita 2 textos de Isaías apontando para o ministério de Cristo. Ele está dizendo, Isaías estava falando de Cristo. Primeiro é o versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse, quem creu em nossa pregação? Então João está dizendo, quando desprezaram Jesus, estava cumprindo a profecia do profeta Isaías sobre Cristo. Legal. Depois, olha o que ele diz no versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem?
de Jesus. Na interpretação de João, Isaías capítulo 6 é referente a Cristo, que faz parte da divindade de 3 pessoas. Então no capítulo 6 nós temos santo, santo, santo. É um canto trino, é uma santidade elevada a 3. Será por quê? Então no capítulo 6 você diz, essa santidade e esse Deus, esse Senhor que Isaías vê é o Pai. Mas em João capítulo 12, João diz, Cristo estava lá. Então a visão de Isaías é glória para o Cristo também. Aí você diz, entendi. Então o Senhor que Isaías vê, no capítulo 6, é Cristo? Será? Bora para Atos 28, versículo 24. Alguns criam no que Paulo dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Ou seja, alguns criam, outros não, no que Paulo pregava. De repente, quando Paulo percebeu a discordância deles para crer no Evangelho, Paulo disse assim, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. É o mesmo texto de João 12 e é o mesmo texto de Isaías 6. Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse o Senhor, vai e diz a esse povo, de fato ouvis e não entendeis, vedes e não percebeis, porque os vossos ouvidos estão endurecidos e os vossos olhos estão fechados. Essa interpretação do Senhor falando com Isaías no capítulo 6 é dita sobre Cristo em João 12. E Paulo diz que é o Espírito Santo quem fala em Atos 28. Aí você se pergunta, ou eu te pergunto, ou a gente pergunta um para o outro. Quem é mesmo que está falando em Isaías 6? Eu sei quem é e você já sabe quem é. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se você ler só Isaías 6, você vai dizer é o Pai. Mas se você ler João 12, você diz, é o Filho. Mas quando você lê Atos 28, você diz é o Espírito. São os 3 em uma essência. Quando o Pai falava em Isaías 6, o Filho estava falando, estava presente, o Espírito estava presente. A divindade de 3 pessoas. Na visão de Isaías, capítulo 6, nós temos o Pai, o Verbo encarnado, que é o Filho, e o Espírito Santo. Então, o Espírito é Deus, porque o Deus visto em Isaías 6 é o Deus que fala em Atos 28, interpretando Isaías 6. O Espírito Santo é digno de louvor. Vocês já leram comigo Filipenses 3. Adoramos. Serviço ali em Filipenses 3 é adorar. Quem pensa que adorar é cantar sem servir, está equivocado. Servimos em espírito. E ali Paulo está tratando da ação do Espírito de Deus que está em nosso espírito. Perceba a divindade do Espírito Santo igualada com o Pai e com o Filho. Onde? Mateus 28, 19. Que está escrito ali, mostra que o Pai, o Filho e o Espírito estão igualados em divindade na forma batismal. Mateus 28, 19. Ensinai as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, vocês já leram comigo. O Espírito, o Senhor, o Pai. 1 Coríntios 12, na ministração dos dons, o Espírito Santo está no mesmo nível, na mesma igualdade de honra e glória do Pai e do Filho. 2 Coríntios 13, 13, o Espírito Santo é citado, igualado na divindade do Pai e do Filho. Filipenses 3:3 na adoração. 1 Pedro 1:2, o Espírito Santo é falado na obra da salvação. Judas, essa eu quero ler. Judas, capítulo único, versículos 20 e 21. Mas amados, vós tendo se edificado a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele está dizendo que na obra da fé santíssima, na nossa edificação, nós temos que depender do Deus que é Espírito Santo. E ele coloca o Espírito, o Pai e o Filho, porque o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Aqui nós temos a personalidade do Espírito Santo. Ele é inteligente, onisciente. Ele tem vontade. Salmo 139, o salmista deixa claro que não tem para onde fugir do Espírito, porque o Espírito o vê, o Espírito conhece as palavras antes que saiam da boca dele. O Espírito Santo tem vontade, tem sentimento. Atos 13, é minha vontade que vocês enviem Barnabé e Paulo para a obra que tenho chamado. O Espírito Santo tem sentimento. Paulo escreveu: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede. João 14, João 16, Jesus disse que ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador. O Espírito Santo cria. Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo ressuscita. Romanos capítulo 1. O Espírito Santo tem ciúmes. Tiago escreveu isso. O Espírito Santo mata. Atos capítulo 5. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, você entendeu que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo auxiliou, trabalhou com a divindade de três pessoas. Quando se trata de nossa salvação, baseada no Novo Testamento, gerou o corpo de Cristo em Maria, encheu Cristo no batismo, o capacitou para obras enquanto homem, foi prometido por Cristo para todos os salvos. Hebreus diz que na cruz o Espírito Santo também estava na entrega, e a primeira obra de Cristo após a ascensão foi enviar o Espírito Santo. Então entenda essa verdade que eu vou lhe dizer, ou pelo menos guarde. O Pai é incriado, o Filho é gerado, continuação da divindade, e o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Agostinho de Hipona disse: numa aliança eterna, o Pai e o Filho sopram o Espírito. E ele conclui: o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai quanto do Filho, unidos em um vínculo de amor. 1 João, capítulo 4, nós experimentamos o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito. Experimentamos o amor do Pai nos enviando o seu Filho. Experimentamos o amor do Filho morrendo por nós e enviando o seu Espírito sobre nós juntamente com o Pai. O Espírito Santo trabalha para a glória de Cristo. Irmão, qualquer pregação, qualquer louvor, qualquer igreja que você fizer parte que não gere glória para Cristo Jesus, não há ação do Espírito Santo nessa igreja. Cada pessoa da Trindade busca a glória da outra. É interessante aprender com a divindade de três pessoas. Por isso Paulo diz para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha o sentimento de Deus. Considere o outro sempre superior a você. O Pai glorifica o Filho. João 12. Pai, glorifica. E o Pai diz assim: eu já glorifiquei e o glorificarei ainda mais. O Filho glorifica o Pai através da ação do Espírito em nós. Se o Espírito de Deus age em você, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, querido, abrir mão de suas glórias para que o nome de Deus seja glorificado é a evidência de que a divindade de três pessoas age em você e que ele em essência e eles em pessoas habita em nós e se manifesta através da igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.